Olá, gente, tudo bem? Iremos falar no nosso conteúdo de História e Geografia, né, sobre as eleições municipais, página 119, né? Há pouco tempo aí tivemos as eleições aqui no nosso município para prefeito e para vereadores. Então, vamos lá aprender mais um pouquinho? Desde o ano, desde o segundo ano, você vem aprendendo a importância das regras para a boa convivência nos grupos dos quais fazemos parte. Existem regras que devem ser seguidas na família, na sala de aula, na escola e também no seu município. Mas como será que são elaboradas as leis? Se no município há tantas pessoas com interesses e ideias diferentes. Aí temos a primeira imagem, né? Manifestação popular reivindicando moradia digna, transporte gratuito e melhoria na saúde e educação no município de São Paulo. Já a segunda imagem, né? Audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores em Recife. Esse é o assunto desta aula, né? Troca de ideias. Você sabe como são elaboradas as leis nos municípios? E aí, gente? Vamos lá? As leis no município são elaboradas a partir das necessidades e reivindicações da população, né? E é através disso que pode ser transformados em projetos que pode ser aprovado, né, e se tornar uma lei, ok? 2. Quem são as pessoas responsáveis por isso? Então, essas pessoas responsáveis, né, por elaborar as leis no município são os próprios vereadores, entendeu? Eles, os vereadores, que são responsáveis, tá? Para se tornar, para elaborar as leis. Então, vamos lá. Onde elas se reúnem, né? Então, os vereadores, o pessoal, eles se reúnem na Câmara Municipal. E aqui em Arraial, sempre tem reuniões, né? Eu não sei se é às terça ou é segunda. Então, sempre tem reuniões, né? Para decidirem, para elaborar, né? Algo que o município precisa, a população esteja precisando. Então, vamos lá. Página 120. Os representantes da população no município. Então, vamos aprender um pouquinho sobre os representantes da população do nosso município, né? Vamos lá. No município, as leis são elaboradas pelos vereadores. Eles são escolhidos pelos eleitores, né? Por nós, a população. E por isso representam a população. E como é a atuação deles? Primeiramente, ouvem as reivindicações dos moradores do município, depois elaboram projetos que, se aprovados, tornam-se leis. Os vereadores reúnem-se na Câmara Municipal para o debate os projetos de leis, analisar se são bons ou não e votá-los. Os vereadores exercem, portanto, o poder legislativo no município. Além dos vereadores, os eleitores do município também escolhem o prefeito e o vice-prefeito, né? Que governam por um período de 4 anos, com direito a uma reeleição. Então, esse prefeito e vice-prefeito, eles ficam, né, no poder aí no município durante 4 anos, né? E ainda tem o direito de se reeleger, né, de novo por mais 4 anos. O prefeito é o principal representante do poder executivo no município
ele é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais. A prefeitura é o local de trabalho dos membros do Poder Executivo. Aí tem aí, né, a professora Mônica, serviços públicos sobre a responsabilidade do prefeito. Temos a coleta de lixo, limpeza das ruas, saúde, transporte coletivo, educação, segurança, saneamento básico e energia elétrica. Então, esses serviços são, né, responsabilidade do prefeito. Então, vamos lá. Embora o prefeito seja o executor de obras e administrador dos serviços públicos municipais, ele não tem autonomia total, ou seja, não pode fazer o que quiser. Ele precisa obedecer às leis elaboradas e aprovadas pela Câmara Municipal. Os vereadores são responsáveis por fiscalizar as ações do prefeito e o que é gasto com as obras e a manutenção dos serviços públicos. Tanto o prefeito como a população podem propor à Câmara Municipal a criação de leis que atendam às necessidades do município, mas todas as leis aprovadas pelo Legislativo devem ser sancionadas pelo prefeito. Se ele discordar de alguma, pode vetá-la, né? Vetar é desaprovar, proibir. Então, vamos lá. Você sabia? Os prefeitos e vereadores não podem favorecer parentes ou amigos, dando-lhe emprego ou protegendo suas empresas. Por exemplo, também não podem usar equipamentos e funcionários da prefeitura em serviços particulares. O objetivo disso é combater a corrupção política, ou seja, impedir que o cargo público seja usado em benefício próprio. Gente, isso daqui dá um debate. Então, vamos lá. Primeira atividade nossa aí, certo? Vamos falar. A Câmara Municipal é o local em que os projetos de lei são discutidos e votados. Quem pode apresentar os projetos de lei? Então, aí só tem uma questão correta, certo? Qualquer coisa volta no texto, tá, gente? Apenas os vereadores que podem apresentar os projetos de lei? Apenas o prefeito? Apenas a população? Apenas os vereadores e o prefeito? Apenas a população e o prefeito? Apenas os vereadores, o prefeito e a população? E aí, gente? Marca um X a questão correta, ok? Vamos lá. Isso. Na imagem abaixo, leia o que as personagens da turma do Luan estão dizendo. Amarelo, somente as falas que estão corretas em relação ao que você aprendeu sobre vereadores. Então, vocês vão pintar somente, né, a fala correta, as falas, né, porque tem mais de uma, tá? Aí, vamos começar aí pelo amigo de óculos. Os vereadores são os representantes do povo? E aí, gente, pinta de amarelo ou não? Hein? Então, vamos lá. Eles devem fiscalizar o prefeito nos gastos dos recursos do município? E aí? Não devem empregar amigos ou parentes para ajudá-los na Câmara Municipal?
eles são responsáveis por manter os serviços públicos em bom funcionamento? Então, isso daí é pelo vereador? É uma resposta? É o vereador que tem que fiscalizar, tem que ver? Então, vamos lá. São os mediadores entre o povo e o prefeito? E aí, gente, o que vocês acham? Então, vocês só vão pintar de amarelo aquilo que o vereador, né? Sobre o vereador, tá? O que ele faz pelo povo. Aí, B, vamos lá. B, corrija se houver alguma frase incorreta. Então, vocês vão olhar aqui, se tiver alguma frase incorreta, de acordo com o texto que já foi lido, vocês vão escrever ela aqui corretamente. 3. No município, há os poderes legislativo, né, e o executivo. Qual é a diferença entre eles? Então, vocês precisam voltar lá no texto para saber a diferença entre um e outro. Quem pode ser vereador ou prefeito? Então, ó, todo cidadão que tem interesse em trabalhar pelo município com a tarefa de organizá-lo e administrá-lo pode se candidatar ao cargo político de vereador ou de prefeito, desde que atenda às seguintes condições. Então, tem as condições aí, né? Ter no mínimo 18 anos de idade para se candidatar a vereador, ter no mínimo 21 para se candidatar a prefeito. Ser brasileiro, ser alfabetizado, não ter nenhuma condenação na justiça, votar no mesmo município onde se candidatar, pertencer a um partido político, né? Então, temos aí vários partidos políticos, PV, PDT, né? Aí tem aí, você sabia, milhões de eleitores em todo o Brasil, preocupados com candidatos desonestos, se mobilizaram e conseguiram que fosse aprovada em 2010 a lei de ficha limpa. Essa lei faz com que candidatos que cometeram algum crime e foram condenados pela justiça não sejam eleitos. Aí tem, né? Eleitores se manifestam em Brasília pedindo a aplicação da lei da ficha limpa. E é o correto, né, gente? Quem já cometeu fraudes não tem que ficar mais no poder, né? Se entrou só para fazer coisas erradas, então já perdeu a chance. Então, vamos lá, divulgando as ideias dos candidatos à campanha eleitoral, né? Os processos de escolha dos candidatos e vereadores, prefeito e vice-prefeito, chama-se eleição municipal. Eleição municipal. Antes das eleições, os candidatos têm de se apresentar aos eleitores em seu programa, ou seja, as propostas para melhorar o dia a dia do município. Eles podem fazer isso por meio de cartazes do horário, né, político gratuito, né, que passa na televisão, no rádio, de comícios, sites na internet e de visitas locais públicos para conversar diretamente com a população. Esse processo se chama campanha eleitoral. Então, na nossa cidade, né, uma cidade que faz muito isso, né, não é verdade? Teve corpo a corpo, carreata, um monte de coisa para a campanha eleitoral. Alguns candidatos prometem fazer muito pela população, mas depois de eleitos não cumpre, gente, isso daqui é muito sério. Prometem, fazem promessa e depois que ocupam a cadeira, eles não cumprem as suas promessas. Por isso é preciso que os eleitores estejam sempre atentos
para fiscalizar. Então, somos nós que fiscalizamos e cobrar dos seus representantes aquilo que foi prometido. Então, precisamos sim fiscalizar, né? Por que não está sendo feito, onde que está, né, o dinheiro público, porque cada município recebe uma verba, entendeu? Então, precisa utilizar na manutenção do município, tá? Quem pode e quem deve votar? Então, a partir dos 16 anos, todo cidadão tem o direito de votar, certo? A partir dos 16 anos, todos têm o direito de votar. Para as pessoas entre 18 e 70, a votação é obrigatória. Então, entre 18 e 70 anos, é obrigatório, tá? A votação. O voto se torna facultativo, ou seja, o cidadão pode escolher entre votar ou não. As pessoas que não sabem ler e escrever têm o direito de votar. Contudo, para elas, o voto também não é obrigatório. Então, vamos lá, nossa segunda atividade, né? Porque as pessoas que não sabem ler nem escrever têm o direito de votar. Contudo, para elas, o voto também não é obrigatório, tá? Mas vamos lá. Você poderia se candidatar a vereador ou prefeito do seu município? Sim ou não, gente? Justifique a sua resposta, né? Então, é uma pergunta pessoal, certo? Então, vamos lá. 2. Pedro tem 35 anos, é italiano e mora no Brasil há 10 anos. Ele é muito respeitado pelos moradores do seu bairro e gosta de ajudar a todos por lá. Os vizinhos estão sugerindo que ele seja vereador. Ele poderá se candidatar? Justifique sua resposta. As pessoas que se candidatam a vereador ou a prefeito devem ser representantes do povo. Como podemos conhecer as ideias oferecidas pelos candidatos a este cargo? Então, gente, qualquer coisa, volta lá no texto, tá? Vai lá no texto, lê de novo, ok? As leis eleitorais. As eleições municipais acontecem a cada 4 anos. Para votar, os eleitores devem apresentar um documento chamado título de eleitor. Veja como ele é. Então, esse é o título de eleitor, né? Que tem aí o nome, o nome da pessoa, a data de nascimento, o número de inscrição, né? O número do documento, a zona eleitoral, onde que ele vai votar e a seção, ok? Então, esse é o documento que nós usamos, tá? Para fazer a nossa votação. Aí já vem, né, aqui no finalzinho, o voto de cada eleitor é secreto, ou seja, ninguém fica sabendo em quem ele votou. As pessoas só saberão se ele quiser contar, né? Mas fora isso, é secreto, hein, gente? 3. O título de eleitor é um documento que todo brasileiro maior de 18 anos deve ter. Recorte no anexo. Então, lá atrás tem um título, para você criar o título de eleitor. Preencha-o com as informações pedidas e assine no verso, ok? Então, esse daí é o título de eleitor que está sendo citado, né, na página 127, tá? Então, vocês vão recortar e irão preencher, vão criar o título de eleitor de vocês. O nome, a data de nascimento, vai criar um número de inscrição, né? De inscrição, vai também o número da zona, seção, o município,
a data, né? Vai criar uma data de emissão que não é a data, né, de nascimento, ok? E irão assinar aqui com o nome de vocês atrás, ok? Aí depois de preencher, né, tudo, então vamos lá. Mas nem sempre o voto foi secreto. No Brasil, até 1932, o voto não era secreto. Assim, muitos patrões, por exemplo, obrigavam seus empregados a escolher um determinado candidato. O empregado, sendo ameaçado de perder seu emprego, fazia a vontade do patrão. Hoje, a garantia do segredo de voto está no artigo 14 da Constituição, que diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto, direito e secreto, com valor igual para todos. Então, nosso voto é secreto, gente, tá? E não tem isso de ameaças, não, ok? Tem uma lei. Atividade 4. Considerando que você só poderá votar a partir dos 16 anos, responda as questões. Né? Em que ano aconteceu a última eleição do seu município? Então, considerando que você só poderá votar a partir dos 16 anos, responda a questão, né? Em que ano aconteceu a última eleição do seu município? Agora, calcule quando será a eleição municipal na qual você poderá votar pela primeira vez. Então, vocês terão que fazer uma continha na B, hein? Ah, e deixa eu dar uma dica aqui na A. Aqui, ó, na letra A. Vou dar uns exemplos aqui, ok, gente? Na letra A. Então, o ano da última eleição municipal, né? Ano em que o aluno fará 16 anos. Então, é um cálculo, tá, gente? Ok? Vocês precisam calcular para vocês terem mais ou menos a noção, tá, gente? O artigo 14. Cadê? Aqui. O artigo 14 da Constituição Brasileira determina que o voto é secreto. Qual é a importância disso? Qual é a importância, gente, disso? O voto é secreto. É importante porque impede o eleitor, né, que o eleitor sofra pressões para votar em alguém que não seja do seu agrado. Então, precisamos analisar aí, né? Devido ao artigo 14 da Constituição Brasileira, entendeu? Qual é a importância disso? Entendeu? Porque o eleitor, ele não pode sofrer pressões para votar em alguém que ele não queira, certo? E aí tem o em casa, né? Que é pouquinho, tá bom? De acordo com a nossa leitura. Tá, gente? Qualquer dúvida, pergunta a tia Débora. Beijos, bom final de semana.